Olá, turminha! Então, dando continuidade ao roteiro, nós iremos abrir na página 71 do livro de História, onde vocês vão ver a questão da escrita, da continuidade ao processo da escrita, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, na aula de hoje, na página 71, vocês têm algumas curiosidades que acontecem aí nesse processo de evolução da escrita. Então, a gente viu na aula anterior a questão da máquina de escrever, a datilografia, e a gente percebe que com o passar do tempo, aí teve a chegada do computador, e aí a gente para observar que as teclas da máquina de escrever é de um jeito e as teclas do teclado do nosso computador é diferente. E você sabe por que as letras do teclado elas não seguem a ordem alfabética? Pois bem, acompanhe a leitura da página 71 que vocês irão conseguir entender. Na página 71 e 72 ele fala um pouquinho sobre essa curiosidade, dessa desordenação das letras do alfabeto no teclado, e ele tem um motivo pelo qual, tá? Acredite se você quiser, mas o teclado que usamos hoje, conhecido como QWERTY, por causa das 6 primeiras letras na fileira superior na mão esquerda, foi escolhido por tornar a digitação mais lenta. Pois é, né? O fato dela ser mais lenta, fez com que isso acontecesse porque as primeiras máquinas de tecnologia rudimentar travavam os tipos, tá? Quando a datilografia era muito rápida. Então, quanto mais rápido digitava, mais o computador ele travava. Então, era uma tecnologia ainda no processo de inicialização. Então, quando o impressor americano Christopher Lantern, em 1819 a 1890, inventou a máquina de escrever, em 1868, tentou ordenar as letras em ordem alfabética, como aconteceu na segunda fileira, em que temos uma sequência quase que completa, D, F, G, H, J, K e L. As mudanças de posição foram feitas para forçar o datilógrafo a bater as teclas numa velocidade adequada, sem embaralhar os tipos. Por isso que o E e o I, essas duas letras bem frequentes na língua inglesa, foram retiradas da segunda fileira, a mais acessível, Então, a letra A, das mais comuns, ficou relegada, ao dedo mindinho esquerdo, que é o menos hábil de todos. Então, em 1932, depois de 20 anos de estudo, Auguste, Dvorak, também americano, criou o teclado que leva o seu nome, extremamente eficiente para a língua inglesa. Com 3.000 palavras podem ser escritas com as letras das fileiras principais, como 50 no teclado de Kermit. E na mão direita, a mais usada, alguns fabricantes chegaram a realizar competições entre os dois teclados para determinar qual era o melhor. Infelizmente, o datilógrafo que usou o Kermit havia memorizado o teclado anterior, enquanto o outro ainda catava milho, ficava catando o dedo para poder encontrar as letras, Por conta disso, o Kermit acabou se tornando um padrão industrial e assim permanece até hoje, ok? Então, vocês irão aí na página 72 responder essas questões dialogando. Vocês irão colocar na plataforma Sinec Digital, fazer a publicação dessas respostas. São 4 perguntas muito simples. Tem a ver com o conteúdo que a gente vem abordando na semana passada, que é a questão do surgimento da escrita. Então, a primeira pergunta, ela se volta em relação a isso, como surgiu essa escrita. Se tiver dúvida, pode assistir o vídeo da aula da semana passada e rever o conteúdo que a gente aplicou em sala, no material didático, que vai ajudar você a responder essas questões, tá? Ou então pode inclusive pesquisar pela internet e fazer uma pesquisa para um aprofundamento do estudo também, tá? A segunda pergunta é: em que lugar e quando você acredita que a escrita ela foi criada, Então, vai levar um pouco da sua opinião aí nessa questão. Na questão 16, ele diz assim: na sua opinião, qual foi o principal meio de comunicação que surgiu com a invenção da escrita? Com o desenvolvimento da tecnologia, novos meios de comunicação surgiram. Quais os principais meios de comunicação foram e são utilizados mais em nossa sociedade? Então, vocês vão fazer aí,
um levantamento do estudo que já foi aplicado em sala desde a semana passada, para se aprofundar nesse processo de evolução da escrita, certo? Vocês viram que desde a pré-história, né, a gente sabe que houve-se a necessidade para a chegada da escrita, né? Então, eu acredito que vocês lembrem um pouquinho, né, que o balbucejar, né, ao balbucejar foi havendo a necessidade, né, e aí eles começaram a aprender a falar e logo em seguida começaram a ter a necessidade de registrar os fatos do cotidiano. Então, foi por isso que essa escrita foi desenvolvida. Então, você sabe como surgiu a escrita? De que modo o homem passou a usá-la para se comunicar e para auxiliar no seu dia a dia? Então, a gente vamos juntos fazer a seguinte brincadeira. Vamos imaginar que a sua mãe, certo? A sua mamãe e você vão juntos ao supermercado fazer compras, tá? Como ela está com pressa, é necessário que você ajude, tá? Para pegar os itens enquanto ela pega outros. Então, ela fala os nomes dos itens que você vai precisar pegar e em seguida você começa a buscar o que foi solicitado pela sua mãe. Porém, você não consegue se lembrar de tudo. Então, né? Será que existe um modo de você não esquecer o que ela pediu? Se ela tivesse feito uma lista, ajudaria vocês? E se ela tivesse mandado essa lista por mensagem no celular? Ficaria mais fácil, não ficaria? Então, acredito que suas respostas tenham sido sim para todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Então, desse modo, a gente pode, né, começar a refletir sobre a questão do surgimento da escrita. Depois de desenvolver uma língua falada, né, o homem sentiu a necessidade de começar a registrar o que acontecia no seu dia a dia, tanto para ajudar a memorizar as coisas importantes, como para registrar e poder perpetuar para as próximas gerações. Então, a escrita nos permite não só a comunicação, mas também a registrar tudo aquilo que é importante e como pode ser lido pelas futuras gerações. Então, na pré-história, antes do surgimento da escrita, o homem utilizava as paredes das cavernas para registrar por meio de desenhos, tá? Eles registravam o seu cotidiano, especialmente as figuras de animais e cenas de caça. Ao longo da história, esses desenhos foram evoluindo, tá? Para o que chamamos de pictogramas, que são símbolos que representam um objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos e que posteriormente deram origem à escrita, como o que conhecemos hoje, tá? As letras alfabéticas que conhecemos hoje. Então, a escrita é uma invenção, portanto, para a história da humanidade, uma vez que por meio dela podemos saber como era a vida e a organização social daqueles que vieram há muito tempo antes de nós, além de ser a representação do pensamento e da linguagem humana. Então, os registros, né, e a comunicação por meio da escrita surgiram há milhares de anos, assim como a questão da agricultura, né, que estudamos no primeiro capítulo, tá? Então, surgiu em diferentes lugares e em épocas distintas, sendo a Mesopotâmia conhecida por ter desenvolvido a escrita cuneiforme, tá? E possuir registros escritos mais antigos, feitos há cerca de 3.300 anos antes de Cristo. A escrita, porém, surgiu no Egito, na China, na América Central e em outras datas de maneiras independentes. No entanto, a escrita não era algo que podia ser feita por todos, né? No Egito, por exemplo, existiam os escribas, que eram os especialistas em escrever, tá? Com a popularização da escrita, as formas de comunicação evoluíram e assim surgiram os meios de comunicação, sendo a carta um dos primeiros meios de comunicação que substituiu os mensageiros, né? Então, já imaginou ter que contar a uma pessoa para memorizar o seu recado e passá-lo a outra e que ela poderia denominar, inclusive, dias para que levasse a sua mensagem ao destino? Então, se essa pessoa esquecesse o recado,
E se dissesse algo errado, né? Então, assim a escrita, ela facilitou esse processo de comunicação. E as cartas passaram a ser um meio efetivo de comunicação entre as pessoas. Elas, porém, poderiam demorar semanas, até meses, para chegarem ao seu destino, né? Mas já pensou querer marcar um encontro com um amigo que mora em outra cidade, mas ter que esperar a carta chegar até ele e ele respondê-la, né? Ou seja, mandar a resposta, consequentemente aguardar a carta chegar até você. Então, provavelmente não daria para marcar esse encontro para a próxima semana, né? Levaria meses ou até de repente anos, dependendo da distância do local. Então, dessa forma, com o avanço e a popularização das tecnologias, as cartas, aos poucos, foram sendo substituídas por chamadas telefônicas, que permitiam uma comunicação instantânea, que muitas vezes fosse resolvida rapidamente. Então, as tecnologias, no entanto, não pararam por aí. E os novos meios de comunicação foram surgindo, né? Surgiram entre eles a internet, que revolucionou, né, o modo como as pessoas se comunicam. Se antes as ligações eram caras e poucas pessoas podiam ter acesso ao telefone, por exemplo, hoje tem-se popularização e baixo custo. Os aparelhos eletrônicos, celulares, computadores e de planos mais acessíveis para usar a rede telefônica de internet, hoje tem uma facilidade tremenda, né? Praticamente toda a população brasileira, com exceção dos mais novos, tem um celular em mãos. Então, é popularizado, né? Ele, além de ser de baixo custo, a gente encontra de diversos tipos de valores, de diversos tipos de modelo, é, várias, de criança a adulto, né? Tem telefone, hoje é raro alguém não ter telefone. Então, o meio de comunicação se tornou mais fácil, né? E bem mais rápido. Então, ainda hoje, porém, uma grande parte da população não possui acesso aos meios digitais, certo? Algumas pessoas pararam no tempo e não conseguiram aderir a essas tecnologias. E ainda há muitas pessoas, por exemplo, que são analfabetos, tá? Nem sequer podem se comunicar por meios de escritos. Por isso é preciso que ainda avancemos muito no nosso país para que todos tenham acesso ao mundo da escrita e às tecnologias que facilitam tanto a nossa vida, permitindo a comunicação, como as pessoas do mundo inteiro, né? Então, hoje, as redes sociais e os aplicativos de comunicação fazem parte do nosso cotidiano. As publicações escritas são lidas quase que instantaneamente por outras pessoas. É possível a gente conversar, né? Conversarmos com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem ter que esperar meses para uma resposta. A internet mudou e facilitou muito as nossas vidas, porém trouxe alguns problemas, como a disseminação de notícias falsas ou parcialmente falsas, que elas são chamadas popularmente de fake news, né? Então, as mídias e os perigos chamados fake news, os famosos fake news, né? A expressão americana fake news significa notícia falsa em português, tá? E é uma expressão usada desde o final do século XIX. Será que somente as notícias falsas são perigosas nas redes sociais? Porque tantas pessoas acreditam em tais notícias, compartilham, disseminam informações desse tipo. Por acaso você já caiu em alguma fake news? A verdade é que nem sempre a chamada fake news é uma notícia falsa, mas também pode ser uma notícia que traz elementos reais, aliados a mentiras, tá? Ou manipulações de dados. Então, com o avanço das tecnologias, em especial da internet e das redes sociais, a velocidade das informações é muito alta, o que faz com que as notícias sensacionalistas, manipuladas ou mentirosas, cheguem a um número imenso de pessoas, tá? Em pouquíssimo tempo. Então, as fake news são muito perigosas, pois podem expor pessoas, espalhar pânico ou até mesmo confundir. Então, imagine que você faltou a aula hoje e justamente nesse dia sua professora agendou uma prova para a próxima semana.
Um dos alunos publica em sua rede social, né, que haverá prova de história na próxima aula e que é na quinta-feira, porém a professora agendou para outra semana. E assim todos os colegas de sala começam a republicar o post desse aluno. Então você que faltou acredita na informação e fica muito preocupado, pois acredita que não terá tempo de estudar, certo? Então percebemos como isso é prejudicial. A informação que ele espalhou não é uma mentira, né? Real, haverá prova. Porém, ele informou a data errada. Então, dessa forma, ele disse que foi um erro, que se equivocou. Mas pense, né? Vamos pensar aí. Em todos os prejuízos, isso causou, né? Com todo o prejuízo, né? Isso causou, pois certamente você ficou em pânico. E os demais colegas acharam que a prova havia mudado de data, né? Diante da fake news, né? Que foi lançada. Então, percebe como isso é ruim? E é exatamente disso que estamos falando, de uma informação que só atingiu ou ainda um país, né? Atingiu a sua turma, tá? Só atingiu a sua turma. Agora pense em uma maneira contada para uma cidade inteira ou um país. E se for informação falsa que se espalha pelo mundo todo? Então, como, portanto, reconhecer uma fake news? É muito importante desconfiar das informações que recebemos, tá? Em especial de notícias, como é que eu posso dizer? Notícias disseminadas, né, nas redes sociais. Com muita ênfase nas redes sociais. Então, sempre que você tiver dúvida, busque sobre a notícia em grandes meios de informações, tá? Como sites confiáveis. E tenha muito cuidado em compartilhar esse tipo de informação na internet. No WhatsApp, por exemplo, que é um dos aplicativos que a gente usa muito nos dias de hoje, acontece muito a fake news, correntes que o povo fica passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, quando a gente vê uma propagação de informação, né? E aí, às vezes, a gente precisa ir lá em sites confiáveis, conferir se essa mensagem ela realmente procede ou não. Então, é bom sempre, antes de compartilhar, ter certeza se aquilo ali é verdadeiro ou não, tá? Então, como funciona as fake news, né? Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos, tá? São diversos, são inúmeros. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com um claro intuito de atrair acesso aos sites e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e esforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, ou celebridades, ou políticos, ou empresas. E isso é o que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais as empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários, né? E aí o Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências russas afirmando que elas teriam espalhando informações falsas na internet, influenciando as eleições norte-americanas em 2016, tá? Então, existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, né? Isso é uma parte da rede que não é indexada, né, pelos mecanismos de busca, elas ficam ocultas ao grande público. Então, não é tão fácil, né, chegar a você saber desses grupos que fornecem esse tipo de serviço, né? Então, a gente tem uma atividade no nosso livro, que é uma atividade que a gente pode botar em prática, que a gente vai ver o quanto é fácil acontecer uma fake news.
Porém, se a gente tivesse em sala, a gente faria ela de boa mesmo, assim, a gente conseguiria executar. Mas como a gente está no processo online, fica difícil da gente fazer. Mas se você tem um grande número de pessoas dentro da sua casa, você pode passar a brincar com essas pessoas na sua casa. Faz um círculo aí entre vocês, entre seus familiares, se der para fazer. E aí vão brincar. Nesse exercício da questão 18, é uma brincadeira bem fácil, né? Como a gente aprendeu, antes do surgimento das cartas, era necessário para que fosse possível comunicar, né? Lá no passado, existiam os chamados mensageiros, que precisavam memorizar o recado e muitas vezes caminhar léguas e léguas ou ir de cavalo, por exemplo, por dias e até mesmo semanas, tá? Para levar esse recado. Será que eles se lembravam exatamente do que tinham ouvido? Então, você já brincou do telefone sem fio? Então, convide seus familiares, faça uma roda e vão brincar de telefone sem fio, tá? Para vocês verem se realmente isso acontece, tá? Então, que tal fazer essa brincadeira, né, entre seus familiares? No livro, ele pede para que a gente faça em turma, mas não tem como a gente fazer esse processo pelo Meet. Como é que você vai cochichar no ouvido do outro sem que os demais escutem, né, a frase? Então, não tem possibilidade, mas vocês podem fazer em casa, adaptar essa atividade e fazer em casa com seus familiares. Então, juntos, né, vocês vão fazer uma roda, escolhe quem será a pessoa que vai mandar a mensagem, por exemplo. Você pode começar com a mensagem, cria uma mensagem, fala no ouvido, tá? A mensagem. E quem recebeu a mensagem pelo ouvido, fala no ouvido do outro e assim sucessivamente vai passando. No final, você vai ver se a frase chegou da mesma forma que você falou. Se ela foi passada do mesmo jeitinho com os detalhes, com todos os artigos, os verbos, os substantivos, com tudo, completinha a frase. Ou se ela se foi se perdendo fragmentos no decorrer e chegou um pedaço da frase, mas não chegou ela inteira. Vamos ver o que acontece, né? Espero que vocês façam essa experiência. Se não derem para fazer, não tem problema, né? Eu acredito que vocês já tenham feito essa brincadeira em algum momento da vida de vocês. Se não fizeram, quando vocês estiverem em roda com um grande número de pessoas, é bem melhor de fazer, tá? Porque vocês vão observar o quanto é interessante que a fala inicial ela não chega concluída da mesma forma que ela se iniciou. Então, a tarefa de hoje vai ser as questões de 14 a 18, que é o dialogando, 14 a 17, desculpa, e vai fazer a atividade questão 18, tá? A questão 18 na página 77, é a atividade de classe. Então, você vai escolher um colega da sua turma para escrever uma carta para ele. Então, você vai redigir a carta contando um pouco sobre as novidades da sua vida, o que você está aprendendo, como está o seu cotidiano e faça também perguntas a ele. Lembre-se que toda a carta tem uma estrutura, não se esqueça de colocar o local da cidade, a data em que se escreve a carta, os elementos fundamentais desse gênero textual, a questão do vocativo, tá? O processo inicial da carta, né? Que é o desenvolvimento depois do vocativo. E não esqueça de colocar a despedida, tá? Então, espero que vocês façam essa produção aí, com essa carta, escolham um coleguinha e mandem ver, tá? Que quando a gente for na próxima semana que a gente tiver aula, eu vou querer que vocês façam a leitura dessa troca de cartas, ok? Então, fiquem no aguardo. A questão 20, né, que está na página 77, é questão de casa. Vocês vão reformular o texto que foi escrito na sua carta e vai escrever de forma, né, como mensagem e enviar pelo aplicativo do celular, o aplicativo que a gente conhece como WhatsApp, tá? Será que o texto será mantido da mesma forma que você colocou lá na carta, né? Em uma mensagem enviada pelo celular, é preciso tanta formalidade, é preciso de vocativo, é preciso de desenvolvimento, precisa de data, local, precisa de toda essa estrutura.
Então, inclusive na questão das palavras, tá? Muitas palavras elas são abreviadas quando a gente manda mensagem. Então, muitas palavras, até mesmo expressões, podem ser substituídas por símbolos, né? Que são chamados emojis, ou pelos GIFs também. Vocês podem mandar ver o que você escreveu lá na carta, você pode reescrever da melhor forma que você quiser no WhatsApp, certo? Então, como ficaria essa sua carta em uma mensagem de texto via celular? Essa é a tarefa de casa. Em classe, vocês vão fazer a carta e para casa, vocês vão reescrever essa carta em forma de mensagem. Quem não tem celular, não tem WhatsApp, pede o WhatsApp do papai e da mamãe e manda lá no grupo da turma, tá? Para todo mundo. E inclusive direcionado para a pessoa que vai receber a carta. Não tem problema de colocar no grupo. Ou então, se não quiser expor lá no grupo, procura lá no grupo o nome do pai ou da mãe do coleguinha, ou então do próprio coleguinha, se ele tiver celular, né? Se ele tiver WhatsApp, porque nem todo mundo da nossa sala a gente tem WhatsApp, né? Alguns utilizam o do papai ou da mamãe. Então, vocês vão fazer essa troca de mensagem. Só que a tarefa de casa, ela não termina aí. Ainda vai ser na página 78 a tarefa de casa, tá? Nós temos a questão 21 para ser feita como tarefa de casa. Então, é uma revisão do que a gente aprendeu. A comunicação, ela é um ato de transmissão, uma ideia de informação que precisa de, no mínimo, dois interlocutores. Alguém que emite e alguém que recebe a informação. Pode ser por meio de uma conversa, de uma escrita ou de um vídeo. Pode se comunicar, depois de desenvolver a fala. Então, o homem criou muitos métodos de comunicação. A começar pela escrita, que no início ela é representada, representação do que seria, do que seria registrar por meio de desenhos e que aos poucos evoluiu e deu origem às letras do alfabeto, como as conhecemos hoje. Então, vamos fazer um exercício de voltar ao passado e nas linhas a seguir aí da página 78, você vai escrever uma pequena mensagem destinada ao seu colega de turma e em seguida representa essa mesma mensagem por meio de um desenho. Então, apresente-o para a turma e veja o que se vocês conseguem adivinhar essa mensagem. Então, essa tarefa vocês vão fazer em casa e quando for na próxima aula, que vai ser segunda-feira, a gente vai fazer esse processo de vocês mostrarem o desenho de vocês para ver se os colegas de vocês conseguem fazer a leitura do que você escreveu. E só depois a gente vai revelar qual era a frase inicial que realmente foi escrita, tá? Para a gente ver quem consegue acertar e quem não conseguiu acertar. Então, boa tarefa de casa, ok? E até a próxima. Vocês agora podem ir para o intervalo. E aí, logo depois, você vai fazer a tarefa de matemática e assistir a aula de inglês. Ok?